Vamos em frente para a pauta internacional, que tem a ver com o Gaddafi, que agora a gente vai falar de Cuba. Cuba informou a autoridades brasileiras que espera algum tipo de flexibilidade para quitar os pagamentos em atraso da dívida de 538 milhões de dólares de Havana com o Brasil. Multiplica isso aí por 5, né? Que é o patamar atual do dólar. Então, assim, é muito dinheiro em reais que Cuba deve ao Brasil em razão daqueles empréstimos lá do BNDES para a construção do Porto de Mariel nos governos do PT. Tudo liberado pelo Lula. Dinheiro dos brasileiros para financiar uma ditadura por meio de obras tocadas por empreiteira amiga. Empreiteira que estava subornando agentes públicos brasileiros no esquema do Petrolão. Ou seja, empreiteira que levou bilhões de reais na Petrobras num esquema criminoso e que, nesse capitalismo de compadrio, também levou bilhões de reais no BNDES, para tocar obra em regimes ditatoriais, autoritários, autocráticos. Então, só para deixar claro, será que Dias-Canel vai oferecer um reloginho? Um reloginho assim, ó, eu pago a dívida com um reloginho, leva um reloginho aqui da marca Canel, né? Pago em minutos. Exatamente. Olha, segundo a Folha de São Paulo, o governo Lula está estudando como dar uma forcinha na negociação. O Planalto analisa a possibilidade de conceder um desconto no total em atraso ou aceitar o pagamento em commodities cubanas, como charutos e cigarro. Isso estava previsto lá atrás, que foi o item, assim, como gota d'água do absurdo das cláusulas de garantia daquele empréstimo, né? Que pudesse ter ali charutos envolvidos. É o fim da picada, né? Então, o fato é que o Lula jamais deveria ter emprestado o dinheiro do povo brasileiro para a ditadura amiga. Na última segunda-feira, integrantes do Executivo realizaram uma reunião virtual com bancos públicos para discutir a dívida cubana. E o Lula chega nessa sexta-feira a Havana para participar de uma reunião de cúpula, eu estou rindo ainda dos ponteiros, do G77, né, G77 mais China. O petista tem um encontro marcado com o ditador cubano Miguel Dias-Canel e em documento divulgado sobre a viagem, o governo brasileiro fala em prospectar parcerias, sobretudo nas áreas de cooperação técnica e economia, com ênfase em biofarmacêutica, energias renováveis e comércio bilateral. A ilha está deteriorada economicamente, né, Grebe? O que o Brasil pode conseguir? O Brasil é aquele negócio, né? Tem gente que você vai trocar ideia, você sai perdendo na troca, né? E tem país com que você vai trocar, né? Vantagens, e você sai perdendo, né? E Cuba provavelmente é um deles. Bom, me surpreende que não tenha aparecido ainda o argumento clássico, cada vez que se fala do fato de Cuba não ter pago essa grana, né? Ah, mas eles passam por um embargo cruel feito pelo imperialismo americano. Se não tivesse esse embargo, Cuba já teria pago. Nunca é, porque Cuba é uma economia absolutamente insustentável, porque calcada numa lógica ainda primordialmente comunista, deram umas acochambradas lá, mas continua sendo um país comunista e um país carcomido, né, pelos privilégios, quer dizer, só a casta lá dos militares, dos bambambãs que orbitam ali a turma dos Castro, né, que, enfim, tem algo a ganhar em Cuba. O resto do povo precisa se contentar com sobreviver, né? Agora é maravilhoso, né? O Lula não dá uma dentro quando ele fala de política internacional, não é porque eu me lembrei, em junho, ele falou: Venezuela e Cuba são bons pagadores. Tenho certeza que eles vão devolver o nosso dinheiro, né? Confia, pessoal, confia. La garantia sou eu. E daí, olha aí, passam-se 2 meses, tá ali Cuba dizendo, pago, devo, não nego, pago quando puder, né? Só se sabe, vocês precisam flexibilizar, senão não vai rolar e tal. E lembrando da origem desse financiamento feito pelo Brasil ao Porto de Mariel, né?
O Emílio Odebrecht, você se lembra disso, Felipe? O Emílio Odebrecht deu um depoimento ao Ministério Público Federal maravilhoso, dizendo que, olha, a história da construção do porto nasceu primeiro com o Chávez, Hugo Chávez, da Venezuela, que tinha interesse em promover essa benfeitoria, em construir, em fazer essa benfeitoria na ilha. Ele me procurou, a mim, Emílio Odebrecht, né? E eu disse, olha, Hugo Chávez, não dá para fazer coisa lá em Cuba porque não tem garantia, você não sabe, é impossível você saber se a ilha vai pagar ou não. Então você vai lá e pede para o Lula. Se o Lula vier falar comigo, daí a gente pensa no caso. E o Lula veio falar com o Emílio Odebrecht. E o Emílio Odebrecht disse para ele, Lula, eu não vou me meter em Cuba se não tiver garantias, porque senão o dinheiro nunca vai voltar. E daí os investigadores perguntam a Emílio Odebrecht, mas o senhor acha então que o Lula fez pressão sobre o BNDES? Tenho certeza, responde Emílio Odebrecht. Porque foi ele que pediu? Porque nem o BNDES, nem a Odebrecht se meteriam nessa encrenca de livre e espontânea vontade. Ou seja, se o Lula não tivesse enchido o saco do BNDES, o BNDES também não teria querido entrar nessa. Por quê? Porque se sabe que Cuba não é boa pagadora, porque não haveria garantias. E daí ele diz uma frase maravilhosa aqui, olha, e segundo a reportagem que eu estava vendo aqui, ele até dá risada nessa hora. Como ele deu várias vezes, né? Exato. Não é fácil encontrar garantias num país como Cuba. Se fosse botar como garantias os charutos, ia levar 50 anos. Né? Então é isso. Essa história só saiu porque o Chávez queria, o Chávez pediu ao Lula e o Lula trabalhou para que o BNDES oferecesse as garantias e a Odebrecht fosse fazer as obras. E segundo Emílio Odebrecht, nenhum dos dois, nem o banco público, nem a empresa privada, queriam se meter nessa, porque sabiam que tinha tudo para ser uma roubada, como de fato foi. Tá aí. 500 milhões de dólares, 2 bilhões e meio de reais, que só Deus sabe quando vão voltar. Só Deus sabe quando vão voltar. A Odebrecht recebeu uma parte da grana, porque tinha justamente o tal fundo garantidor. Né? Agora, o papagaio ficou com o Brasil, ficou com o poder público, ficou com você, Felipe, comigo, com vocês que estão aí no chat. É a gente que está segurando esse papagaio, esperando o Dias-Canel pagar alguma coisa que seja para a gente. Eu vou até ler um trecho aqui, porque estou pegando a reportagem da Veja na época, e era uma época até que acho que você estava lá, né, Graeb? Porto de Mariel foi pedido de Chávez a Lula, diz Emílio Odebrecht. E aí explica esse contexto que o Graeb explicou. Tem um trecho da fala aqui do Emílio Odebrecht, vou pegar aqui do meio. Ele fala assim, eu disse, olha, chefe, nós trabalhamos nos Estados Unidos, um assunto desse de dinheiro, com tudo que Cuba tem de restrição, não é fácil viabilizar o esquema financeiro. Um pedido do senhor é algo que vou encontrar uma forma de atender. Agora, eu precisaria que o governo brasileiro estivesse engajado nesse projeto e também solicitasse a construção do porto a Odebrecht. Eu não gostaria de tomar essa iniciativa sozinho. O senhor, que tem uma boa relação com o presidente Lula, poderia ligar para ele e transmitir isso. O Emílio Chaves contando, né? O Emílio Odebrecht contando. Emílio Chaves, eu dei uma de Graeb agora. Graebou. Mas acho ótimo esses lapsos, porque são pessoas que têm muitas afinidades, né? De fato, Chaves fez a ligação, o Emílio Odebrecht contando. Logo depois desse encontro, o Lula me convocou, dizendo que tinha recebido um telefonema do Chaves, transmitindo o encontro que teve comigo e que estava na linha de apoiar o programa de Cuba do Porto de Mariel. Então, tudo relatado pelo Emílio Odebrecht. O interesse do Chaves, a pressão ali para que contatasse o Lula, e depois o Chaves mesmo fala com o Lula, eles se alinham todos para conseguir uma bolada do BNDES para tocar a obra lá em Cuba. Quer dizer, de interesse de duas ditaduras, numa parceria com a empreiteira amiga, que lá no outro esquema da Petrobras estava molhando a mão de muita gente. Quer dizer, é um suco de petismo, né? Um suco de lulismo.